Olá pessoal, professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula para você do 6º ano, tá bom? E é claro, aqueles que queiram fazer revisão estão conosco. Mas não esquece de entrar nas nossas redes sociais, por favor, Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, para a gente poder estar sempre plugado no teu celular, tablet, teu computador, na tua residência. Na tua TV também, tá bom? Ó, hoje nós estamos com a Roberta, nossa parceiraça. E é claro, ele, meu parceiraço, está conosco, o Manuel. Você não está visualizando, mas ele é o nosso parceiro. Nossa videoaula de hoje, grandeza e medidas. Vem comigo, aula de número 4. Vamos lá, Manuel? Já vou falando já da história da matemática e um pouquinho da história para que você entenda a ideia de grandeza e medidas, tá? Claro que existem vários outros fatores. Contudo, presta bem atenção. Durante os primórdios, aquela passagem do homem que se fixa em caverna ou em comunidades, se isola, com receio do risco, do grande risco de sair para caçar e não voltar. É esse o momento que o homem começa a perceber que no local em que ele se fixa, ele pode plantar. Então nós temos a ideia de comprimento, né? Por quê? Porque a distância entre cada cova, cada plantinha dessa precisa de uma distância necessária para que possa crescer de forma igual e não atrapalhar as demais, tá? Então ele precisou aprender sobre distância por comprimento de cova para melhorar a produção. Visto, claro, que se eu estou isolado, é melhor que eu tenha ao máximo da produção lá do milho, né, da mandioca, de tudo isso que é plantado, que são os alimentos que a gente tem. Então, a primeira visão que você tem aí no slide é justamente essa, tá bom? É esse momento do plantio. Manuel, vê aí que tem um probleminha no retorno. Beleza, exatamente nisso, tá? Obrigado, Manuel. Olha, essa imagem aí do plantio é a comprovação que o homem precisou aprender bastante e é claro que foi tentativa e erro, viu? Não existia nenhuma regra para a distância entre covas, a não ser, né, durante o plantio e a colheita que ele percebia pela produção. E é claro, como eles também pensam na subsistência, eu preciso de domesticar animais. Foi escolhido, claro, a ovelha, né, porque o ciclo de reprodução é o menor possível dos animais. Eu tenho, além da produção, da reprodução de animais, a produção de leite e de lã e a carne, claro, que é essencial, principalmente para as mulheres grávidas daquela época que precisavam comer bastante carne para poder ter sua gestação em uma boa condição. Aí, saindo daí, eles perceberam que durante o período de frio precisavam guardar materiais, né, alimentos para os animais. Então, começaram a fazer o estoque do capim como essência, né, porque durante o inverno o capim ficava queimado e não poderia ser utilizado. Então, tinha que estocar. Aí entra a ideia de formas, né, de volume e capacidade, e as formas como o paralelepípedo, como o cilindro, que eram também utilizados para guardar o capim no material, tá bom? Então veja, depois dessas duas relações de comprimento que a gente viu que é uma grandeza, né? Volume e capacidade, outras grandezas. Vemos o tempo a partir do relógio solar, que aí entra não só a ideia do tempo em si, né? Hora, minuto, segundo, mas também da ideia de ângulo, porque se você olhar direitinho, grandeza e medida vai estar ligado a essa relação. E por que isso? Por causa da extração, as estações do ano. O relógio de sol marcava as estações, período de plantio e colheita, período do ciclo reprodutivo dos animais, enfim. Tudo isso fez com que o campo das grandezas e medidas crescessem ainda mais, tá bom? Então, seguindo agora a ideia para comprimento, eu vou falar das medidas antropométricas. Como não tinha régua, como não tinha como medir, eles usavam a ideia do próprio corpo. Então, não esquece,
Antropométrica, antropos por conta do homem, e metro é a medida. Então, é a medida da parte do corpo do homem que a gente já sabe e faz isso, né? Vai medindo o crescimento dos nossos filhos, sobrinhos, netos, enfim. A criançada tem que estar sendo aferida para ver se o processo de crescimento está em conformidade. Então, também entra a ideia de massa, medição de massa, que vocês chamam de peso, né? Nós vamos chamar de massa. Lembre-se que peso é uma força e que depende diretamente da gravidade, por isso que a gente mede apenas, ou afere apenas a massa, tá bom? Aí vem medida do comprimento da circunferência abdominal, que isso é importante para a saúde do corpo, ok? Olha como estamos avançando em grandezas e medidas, e aí a partir disso surgem as unidades de medida de comprimento baseado no corpo. Tem pé, que é medida náutica, de altitude, construções de barcos, enfim. Polegada, que é a diagonal da tua TV, da tela do celular, do tablet, é medida por polegada. E a medida da polegada é essa lateral do dedo, tá? Não comprimento, como alguns livros colocavam algum tempo atrás. O palmo, que também é utilizado ainda, e outras medidas antropométricas que você conhece, tá bom? Como a jarda, como a relação da braça náutica, enfim. E aí surgem as tabelas de transformações de medidas. Essas tabelas são super importantes, porque são as tabelas que fazem as transformações de medidas menores para as maiores e maiores para as menores, que nós chamamos de múltiplos e submúltiplos do metro, tá? Bom, já aplicando aí uma tarefinha para vocês, segue comigo aí qual é a unidade de medida mais adequada para expressar o comprimento de uma rua. Eu não vou medir em polegada, não tem condição, né? A distância entre duas cidades, nossa, usar o metro, nem pensar. E a espessura de um livro? Eu posso usar aí, nesse caso, os centímetros, ou até mesmo, dependendo da oportunidade, outras medidas menores. Bom, o diâmetro da ponta de um lápis. Então, o comprimento da rua, de uma rua, posso medir em metros, tá? Não vou fazer em polegada. Distância entre cidades, só pode ser quilômetros, porque é uma medida mais adequada. A espessura de um livro, centímetros, como eu falei. E o diâmetro de um lápis, milímetros, porque você compra aquela pontinha, o grafite que você chama, né? Aquela pontinha do teu grafite você compra em milímetros, tá bom? Vai ver lá a medida que você vai lembrar. Alguns instrumentos usados para medir comprimento, nós vamos ter a fita métrica, o paquímetro. Não conhece o paquímetro? Seria ótimo. Entra aí no YouTube, vai buscar um curso sobre paquímetros. Quem trabalha com medições de objetos como semente, que vai fazer biologia ou engenharia florestal, tem que conhecer o paquímetro, tá? Na área de física, de química também. Matemática, infelizmente, o matemático não tem esse curso na sua graduação, mas deveria, porque o paquímetro é show, matemática pura e aplicada. Mas quem vai trabalhar com medições, engenharia, arquitetura, tem que conhecer esse instrumento, é muito show. E quem trabalha também com medições, né, e com delineamento de sobrancelha, também faz esse curso aí, se liga, tá bom? Ó, tem a trena, e a partir da trena eu tenho ela digital, eu tenho ela assim, ó, física, eu tenho uma trena muito grande de 50 metros, enfim, tem vários tipos de trenas também interessantes para você entender. E esse cara aí é chamado um micrômetro. Se o paquímetro mede uma folha de papel, esse cara mede um fio de cabelo. Claro que não o meu, quem tem cabelo, tá? Mas mede, beleza? E aí, por fim, nós temos uma régua chamada, uma régua especial, né? A régua graduada, mas também essa régua que é uma régua utilizada, muito utilizada pelo engenheiro ou os arquitetos, tá? E a régua graduada é essa aqui, ó, que você já conhece, que é a régua plástica que tem no teu kit aí de materiais que você recebe. Não esquece, tá? Olha o zero onde começa. O zero não começa na barra da régua, ele começa depois, tá? Então, na hora de medir, usa a referência do zero em diante. Fechou? Vem comigo. Vamos para a segunda questão agora. Para chegar na varanda, Joana andou 5,62 metros e Vitor 423 centímetros. Quem percorreu a maior distância? Brincadeira muito interessante, né? Vamos ver aí quem percorreu a maior distância? Fazendo as transformações aí.
1 metro equivale a 100 centímetros, já sabe, né? Só usar a fita métrica aí. 5,62 dá 562 centímetros. Comparando as distâncias, nós vamos ter 562 é maior do que 423, claro, né? Então, quem andou mais foi Joana, porque que ela andou 562 centímetros. Tranquilo? Segue comigo agora que a gente vai mudar a grandeza agora. Dentro do campo das grandezas e medidas, nós vamos para massa, ok? Não esquece, nós falamos peso, mas não é peso. Peso é uma força, tá? Que precisa da massa, mas vezes a gravidade para poder assumir essa força-peso, que mantém a gente fixo aqui no nosso planeta. Nós vamos sempre falar de massa quando ela estiver isolada sobre grandeza, tá bom? Então as unidades utilizadas são o quilograma, o grama, o miligrama e a tonelada. Não está muito na ordem, né? Era para ser a tonelada, quilograma, grama e miligrama. Mas tudo bem, vai deixar assim mesmo. Vamos lá. Questão para vocês aí, ó. Qual das balanças está marcando a medida da massa errada? Se liga aí, ó. É a massa errada, tá? Um abacaxi é igual a 4, tem a mesma massa aqui, 4 maçãs ou 8 limões. Tranquilo aí? Então vamos ver na balança. Eu tenho um abacaxi com 4 maçãs, 2 quilos. Fechou, beleza. Letra B, um abacaxi, 3 maçãs e 5 limões, se eu não tiver daltônico, tá? 2 quilos. 2 quilos? Beleza. Vamos pular essa? Vamos lá. Letra C, um abacaxi, 2 maçãs e 4 limões, 2 quilos. Beleza, porque eu tenho meio quilo de maçã e eu tenho meio quilo de limões, certo? Essa tá ok. Letra D, o abacaxi mais 3, 6, 8 limões, beleza? 2 quilos. Tá certinho, até aí. Então, é claro que é a letra B, porque 3 maçãs dá mais de meio quilo, já daria 1,5 kg com abacaxi, e 5 limões também dá mais de meio quilo, então aí daria 2 quilos e quase 300 gramas, letra B está errado, beleza? Marca aí, letra B, fechou? Vamos lá então, agora a gente vai falar de tempo. O Sol foi o primeiro relógio utilizado pelo ser humano, como eu falei para vocês, para medir as estações, para também entender o período de colheita, o período de plantio, porque várias hortaliças têm seu ciclo diferente, tá bom? E isso é importante para o homem. Agora, o cara que fez isso aí, a primeira divisão real do tempo hora, minuto, segundo, foi Hiparco de Nicéia, que dividiu, tá? 1 para 360, e aí nesse caso nós temos o segundo, que é a unidade básica utilizada aí para a medição de tempo, equivalente a 1 sobre 86.400 do dia solar médio, tá? Porque não esquece, o nosso dia, na grande verdade, quando o planeta faz a translação e a rotação, a rotação até pode estar próxima de uma circunferência, mas a translação não, tá? É uma elipse, e aí os valores são aproximados. Então, nós vamos ter esses valores bem aproximados, se liga, tá? Um determinado relógio marca 11 horas e 30 minutos, mas está atrasado com 2/4 de hora. Que horas são? Vamos ver então comigo? 2/4 de hora é a mesma coisa que multiplicar 2 vezes 60 e dividir por 4, tá? É o que eu fiz, ó. 2 vezes 60 dividido por 4. 2 vezes 60 dá 120, dividido por 4 dá 30 minutos. Pronto. Ele está atrasado meia hora, ok? Então, eu tenho que adicionar 30 minutos para esse horário que ele está aí. Se ele está marcando 11h30, então é exatamente meio-dia. Porque 11h30 mais o atraso de 2/4 de hora vai dar 11h30 mais 30 minutos, meio-dia, ou meio-dia ou meia-noite, né? Depende aí da posição que você tiver, ok? Então, eu tenho que ir para 12 horas. 11 horas e 30 minutos, mais 30 minutos de atraso. Fechou? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de temperatura. Vê que ciclo. Começamos com comprimento e estamos agora em temperatura. Presta atenção. No Brasil, a unidade de temperatura utilizada é o grau Celsius. Porque em outros países eu tenho Kelvin Fahrenheit. Então, você precisa ficar ligado nisso para poder, quando você, um dia que sair do Brasil, não se assustar com as temperaturas naquele local, tá? Aqui a gente está acostumado com graus Celsius, então
os instrumentos mais utilizados para aferir, e você já está acostumado, né? Que são esses aferidores de temperatura que a gente sempre entra no local e tinha gente verificando a nossa temperatura, agora tá geral, enfim, durante a pandemia foi o que mais surgiu aí, tá? Então vamos lá. O termo amplitude térmica é utilizado para a representação da variação de temperatura em uma cidade e determinando a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas registradas. Essa amplitude eu pego a maior temperatura e subtraio da menor temperatura, tá? Aí tem um exemplo, por exemplo, em uma cidade a temperatura máxima é 29 graus e a mínima foi de 8, em um mesmo dia, tá? Qual foi a amplitude térmica? Eu vou pegar a máxima, ok? Que é 29 e vou subtrair da mínima, que é 8. Então 29 menos 8, eu vou ter 21 graus. Essa foi a amplitude. Muitas vezes falam de variações térmicas, tá? Mas a gente vai falar sempre de amplitude, fechou? Então vem comigo que você agora já sabe como utilizar. Nós vamos fazer exercícios. No sistema métrico decimal, a unidade fundamental que expressa a medida de superfície é o metro quadrado. Olha, saímos de medida de comprimento, agora estamos em medida de superfície, área de figura plana. Um metro quadrado corresponde à medida de superfície de um quadrado de 1 metro de lado, tá? Então, tem as transformações de medidas a partir da tabela em múltiplos e submúltiplos do metro, a partir da unidade básica, que é o metro quadrado, como você viu, tá? Vamos lá para o exercício? Solução agora do exercício. Uma fazenda tem 8 km quadrados de área. Dessa área, 60% foram reservados para o plantio, o restante foi reservado para o gado. Determine quantos hectares foram reservados para o plantio e o gado. Vamos separar? Então vem comigo. Primeiro eu vou transformar 8 km quadrados de área, tá bom? Para a gente ter uma noção. Quanto mede 60% de 8 km de área? Vamos fazer a transformação? Ele está acima do metro quadrado, tá bom? Medida de múltiplos. 8 km corresponde a esse número imenso aí que você está vendo, ó. 8 milhões de metros quadrados, tá bom? Vamos tirar 60% dele? Vamos lá. 8 km igual a esse valor, 60% é a mesma coisa que multiplicá-lo por 60 e dividir por 100. Vamos simplificar os zeros? Preste atenção. A coisa mais fácil de trabalhar com esses números é simplificando o zero, tá? Vamos lá. O zero do 6, né, do 60 com o zero de baixo, então ficou 6 sobre 10. Aí eu cancelo mais um zero de lá, ó, dos 8 milhões com esse daí, beleza? Agora eu vou multiplicar o resultado por 6. Simples. Dá 4.800.000 metros quadrados. 60% é esse valor, beleza? Até aí tá tranquilo comigo? Vamos lá. Plantio. Plantio a gente já sabe. Agora vamos para colheita. Colheita 40%, que é o que sobra, né? É a diferença para 100. Então vamos lá. 8 milhões menos 4.800.000 vai dar 3.200.000 e isso já é a resposta. Tranquilo? Não precisa fazer cálculo mais. O gado vai para esse. Fechou? Agora, vamos transformar porque ele quer em hectare. Então, para transformar, eu pego 4.800.000 e vou transformar em hectare. Nessa transformação vai ficar 480 hectares, tá bom? E isso é para o plantio. Para o gado eu vou estar com 320 hectares. Tá com dúvida? Pausa o vídeo aí depois e vai pesquisar sobre as medidas agrárias. É importante, tá? E aí você vai ver essa relação, tá bom? Segue comigo agora para o desafio. Manuel, tem tempo ainda, não tem? Dá para explicar o desafio? Então presta bem atenção. Vamos lá. Pausou o vídeo, tirou a dúvida da medida agrária, porque existem as medidas agrárias. Não esquece das medidas agrárias. Traz para mim, Manuel, tira o desafio aí, só um pouquinho. Vê. Medida agrária são as medidas utilizadas há muito tempo atrás e é interessante pesquisar sobre ela. Inclusive, já vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Naquela época, houve uma guerra, chamada Guerra do Quebra-Quilo, tá bom? Que iniciou lá do Império, lá em 1883, 84, 85, por aí. E foi uma briga porque o nosso país fez um acordo com a França para trazer o metro e o quilograma. E os estados do Nordeste resistiram a essa mudança
e foi o impasse. Então é muito legal aprender sobre medida agrária, porque ela está envolvida, inclusive, nessa celeuma aí da guerra que a gente falou, tá bom? Então, como eu adiantei bastante a nossa aula, dá tempo, inclusive, para a gente discutir sobre isso. Vou passar para vocês sobre o desafio, tá? Mas antes disso, não esquece, por favor. Resolveu esse desafio? Manda para a gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento. Dá um print lá da tua resolução para poder ler e entender se você acertou ou errou, né? Porque a gente não vai mandar o gabarito para vocês aqui. Infelizmente, deveria, mas não dá tempo. E outra coisa, aí eu vou falar para você se você acertou ou errou e vou falar teu nome. Por favor, bota nome completo, a escola e o bairro, e você, professor, que é nosso parceiro, traz pra gente aí esse desafio, bota na tua avaliação, coloca para os alunos fazer, dá um pontinho, claro, né? Tem que pontuar os meninos se eles resolverem o desafio. Ano passado eu tinha um Gabriel que fazia a resolução de todos os desafios, que era lá do município do Paulista, e foi show. Gabriel, brigadão, somos juntos, tá bom? E existem vários professores que são nossos parceiros, que eu sempre cito aqui. Professor Neno, lá do município de Limoeiro, professor Eudes, também de Limoeiro, os demais professores lá das escolas de Limoeiro, muito obrigado. Professor Celso, Professor Celso é de Paulista, salvo engano, tá? E outros professores que entram no Instagram para mandar pra gente. Vou dar a dica para você, tá? Segue comigo agora para você não errar esse desafio. As cozinheiras de uma escola, elas preparam 36 litros de suco de laranja, que serão distribuídos aos alunos no recreio, certo? Quantas canecas de 120 ml, 35 litros, eu vou distribuir em canecas menores, em ml, então vou sair de litros para ml, lembra da tabelinha, né? Se não lembrar, pausa o vídeo, pesquisa a tabelinha e faz a transformação. Tá? Cada caneca tem 120 ml e, né, em uma possível de encher. Então, ela cheia 120, tá? Agora, contudo, né, quantas canecas são possíveis de encher? Se eu tenho 36 litros, quantas canecas de 120 ml eu posso encher para distribuir? Essa é a regra. Vou dar a dica para você, tá? Vou dar a dica. Se liga, transformo 36 litros em ml, tá? Em mililitros, divido, né? Isso, vou dividir 36 litros para cada 120 ml, faço a transformação, divido e vejo quantas canecas eu tenho disponível para poder distribuir ao pessoal, tá bom? Tranquilo então? Fechou? Aí, não esquece, mais uma vez, tá? Você, professor, manda esse desafio se o teu assunto é grandeza e medidas, volume e capacidade, tá bom? Tira a foto da tua turma, manda pra gente lá no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, pra gente poder apresentar você sempre aqui e falar do teu nome, tá? Vários professores são nossos parceiros, não deixe de estar junto. E não esquece de falar qual a diferença de volume e capacidade. Aproveita aí. Então, nossa videoaula de hoje ficou assim, gente. Falamos sobre comprimento, tá? A partir do conhecimento de grandezas e medidas. Falamos sobre a ideia do tempo, a ideia de massa. Não esquece que massa é diferente de peso, tá? E falamos também sobre a possibilidade já de você relacionar a ideia de ângulo. Deixei só a dica aí para vocês. Falamos sobre volume e capacidade e estamos aqui finalizando nossa videoaula. Por favor, não esquece de seguir aí no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto. E muito obrigado pela videoaula de hoje, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau.